tarde, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um programa ao vivo aqui na Just TV. Hoje com o friozinho, o inverno chegou com tudo. Aqui em São Paulo tá frio, chovendo, mas o nosso programa está quente. Hoje nós estaremos recebendo um convidado super especial. Então já nós vamos estar batendo um papo delicioso aqui com ele. E antes disso, vamos para o nosso Minuto Beleza com o personal trainer e consultor fitness, Diogo Franco. Rodou. Dani, deixa eu ver a minha Dália lá, por favor. E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Diogo Franco, personal trainer. Estou aqui mais uma vez falando com vocês no Minuto Beleza. A dica de hoje vai ser sobre musculação. Vou separar a musculação do treinamento aeróbico. Então pense bem, treinamento resistido, mais conhecido como musculação. Vou falar para vocês qual é o melhor para ganho de massa muscular e qual é o melhor para o emagrecimento, tá? Sempre eu gosto de colocar que antes você tem que falar com o seu professor de educação física aí na sua academia e ver qual que é o melhor treinamento dentro das suas limitações e dentro das suas necessidades, legal? Então, a grande diferença de método no treinamento de musculação, tem um método que a gente chama de método metabólico, onde nós visamos um treinamento com curto tempo de descanso, uma alta intensidade, que você vai manter seu metabolismo acelerado e isso vai trazer para você uma redução no percentual de gordura, legal? Sempre falando, tem que ter um nível legal de condicionamento aí para conseguir fazer esse tipo de treinamento. Uma pessoa que tem hipertensão, vamos falar um pouco de patologias, uma pessoa que tem hipertensão, não é legal fazer esse treino metabólico por conta do tempo de descanso, a pressão arterial pode subir demais e isso ao invés de beneficiar pode prejudicar a pessoa, portanto fale com o seu professor. E aí eu falo também sobre o treinamento tensional, onde nós conseguimos também a hipertrofia muscular, que é o ganho de massa muscular. O tempo de descanso nesse treinamento ele é um pouco maior e é altíssima intensidade. Então assim, uma dica para vocês, cronômetro na hora de fazer o treinamento da musculação, bastante pessoa aí gosta de ficar conversando na hora do treinamento, isso não é legal para quem quer ter resultado de hipertrofia. Legal? Um abraço para vocês aí, bons treinos. É isso aí, muito obrigada, Diogo Franco, querido, que também tem um site interessantíssimo. Acessem www.diadetreino.com.br. Um beijo para você, Dioguito. Bom, pessoal, o meu convidado hoje se chama João Roberto. Ele foi um grande jogador de futebol, jogou em vários times no Brasil e no exterior. Ídolo da nação corintiana e herói do jogo que tirou o Corinthians do jejum de 23 anos, sem ser campeão. Em 13 de outubro de 1977, o seu pé ficou famoso após marcar o gol e ele passou a ser chamado de Pé de Anjo. Eu estou recebendo com muita alegria Basílio! Basílio, é uma grande honra poder ter você aqui. Obrigada por ter aceito o meu convite e a minha alegria com a sua presença. Afinal, eu sou corintiana de coração. Opa, obrigado a você, Adriano. Obrigado pelo convite. Pode ter certeza que vários colegas meus vão ser sabedor que é muito importante poder participar de um programa gostoso como esse aqui. Oh, que maravilha, Basílio! Agora, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, como é que tudo começou? Você, desde moleque, você já era bom de bola? Olha, por incrível que pareça, tudo na minha vida foi muito cedo, né? A gente brincava de bola na rua, fazia bola de meia, quebrava vidraça de vizinho, mas sempre jogando bola, né? E eu praticamente aos 10 anos, aos 9 aos 10 anos, a gente já começou a arrumar campinho pequeno, né? Para a gente poder formar um time de garotada. E ao invés de ser a rua de cima contra a rua de baixo, passamos a fazer este encontro aí, esses jogos. E depois disso, logicamente, a coisa começou muito rapidamente também. Eu comecei a jogar na várzea e aí comecei a chamar a atenção. Com 12 anos, eu praticamente fui convidado a participar de peneira em alguns clubes. Ah, então isso que eu queria saber, se você passou pelas categorias de base ou se você veio do futebol de várzea. Então você veio do futebol de várzea. Não, eu sou da geração que campo de várzea, onde eu nasci, na Casa Verde, né?
Era um número muito grande hoje onde nós temos, né, o Parque do Anhembi, essas coisas todas. Sim. Lá era só campo de várzea. Você passava o ano todo e não dava para jogar, porque ainda ficava faltando até para o ano seguinte. Nossa. Tantos campos que nós tínhamos ali, um perto do outro. Então eu comecei nas equipes de base, aliás, nas várzea, e dentro da várzea fui convidado a fazer um treino na Portuguesa, eu passei, depois me levaram no Nacional, também passei. Aí levaram no São Paulo, eu também passei. Só que na Portuguesa, eles já tinham pedido minha documentação. E a gente, quando é criança, adolescente, quer jogar bola, faltava na escola, não façam isso, né? Mas a gente tem que falar a verdade. Então, dentro dessa minha verdade, a coisa começou a fluir muito rapidamente. Quando eu vi, a gente já estava disputando a categoria infantil pela Portuguesa de Esportes, onde eu comecei, onde eu tive praticamente a minha grande vitrine, e eu fiquei durante 10 anos. Então foi na Portuguesa que efetivamente você se tornou jogador de futebol profissional. Exatamente, eu comecei na categoria de base e aos 15 anos eu já tinha um contrato chamado de gaveta na época. Por quê? Porque aqueles jogadores que se destacavam, o clube fazia você assinar um contrato. Logicamente dava uma luvinha, né, o que a gente chama de luvas, um dinheirinho adiantado e um salário. Mas só que esse contrato ficava preso. Aí quando você estava se destacando, eles colocavam lá e registravam, né? E o meu até que foi muito rápido. Com 16 anos eu já estava como profissional, já nas categorias de base da Portuguesa, já estava jogando no time principal, porque tinha o campeonato de aspirante. A coisa foi fluindo muito rapidamente para mim, graças a Deus. E na Portuguesa, o seu grande momento foi quando a Portuguesa foi campeã paulista em 1973? Foi isso? Olha, veja bem, eu tive uma geração muito bonita que eu aprendi dentro da Portuguesa de Esportes, né? Na época tinha o Ivair, que era chamado o Príncipe, né? E eu tive muitos treinadores que me ajudaram por demais. E a gente sempre treinando, sempre se destacando nos treinos e até nos jogos. E, logicamente, eu fui me efetivar com o João Avelino praticamente em 69 para 70. Aí foi a minha grande arrancada para que chegasse em 73, não só disputarmos a final com o Santos, mas ali começou a despertar a atenção de alguns clubes que se interessaram. Eu fui para o Corinthians porque houve um erro, né, de liberdade que a presidência da Portuguesa tinha dado para mim. Sim. E o Xaxá para que procurássemos clube, que ele iria facilitar a nossa saída. Eu tinha acertado com o Santos. Aí na calada da noite meu pai me encontrou e falou assim: ou você acerta com o Corinthians ou você não sai, você vai renovar o contrato. E para mim, eu já tinha quase 10 anos de Portuguesa, né? A minha intenção era sair. E aí foi a grande oportunidade que eu tive, por isso que eu estou aqui agora, Diana. Poxa vida! Agora, é verdade, assim, além disso, que você, quando foi para o Corinthians, você foi para substituir o grande ídolo Rivelino? Foi. Que ele tinha ido para o Fluminense, foi isso? Exatamente. Como é que foi isso? Você veja bem, a Portuguesa, quando inaugurou o campo do Corinthians, o campo da Portuguesa, o Rivelino foi convidado a fazer participação do jogo. E eu joguei com o Rivelino. E no término do jogo, ele falou: olha, eu vou tentar levar você para lá. Falou. Eu falei: putz, se você conseguir isso, para mim vai ser uma maravilha. E você vê, 2 vezes eu estive lá. 2 vezes eu fui multado pela Portuguesa. Porque eu fui na calada da noite, ninguém me viu, eu entrei, acertei. E a Portuguesa, os dirigentes acabaram descobrindo que eu tinha ido lá acertar um contrato. E era para ir jogar com o Rivelino. Sim. E depois acabei indo para o lugar do Rivelino. Olha só. Agora, eu quero que você me conte e fale também para os nossos internautas qual que é a diferença entre o futebol que era jogado nas décadas de 60 e 70 com o que se joga hoje, com o futebol que se joga hoje. Era mais romantismo, né? Não tinha tanta pegada. A parte técnica da minha geração era muito mais consciente, era muito mais apurada. Havia muita facilidade de você fazer uma jogada improvisando, o drible, né? Chamado drible. Eram feitos gols muito bonitos também.
Agora, depois o futebol foi mudando. A minha geração, até a minha geração foi uma coisa. Da minha geração para essa que nós estamos atualmente, era uma mudança muito radical. Se tinha amor à camisa? Tinha, Basílio. era por isso que eu disse que havia um romantismo por nossa parte, né? O treinador chegava no vestiário, ele jogava a camisa assim e eles disputavam a camisa tapa, era mais ou menos assim? Não, ele jogava e cada um passava por debaixo, ela já caía no corpo de cada um. Mas era gostoso assim, né? Porque na Portuguesa tinha diversos jogadores que também se destacaram junto comigo. Aí a gente ia enfrentar um Corinthians com o Roberto Rivelino, que para mim foi o maior jogador que eu vi vestir a camisa do Corinthians, né? E, pô, no Santos nem se diz, a geração Pelé, Palmeiras com Ademir da Guia, São Paulo com Gerson. Então, era uma infinidade de jogadores que tinham qualidade acima de tudo. Agora, houve uma mudança, dentro dessa mudança a gente está procurando acompanhar, né? Eu não digo mudança financeira, houve uma mudança de trabalho, né? E eu tive até recentemente com o Dr. Joaquim, eu falei para ele, Joaquim, eu tô sentindo meu joelho, eu já fiz uma cirurgia de quadril. Ele falou, mas esse joelhão seu já vem mal faz tempo, né? Mas é tudo obras do ofício mesmo. Sim. Porque a minha geração trabalhava de uma forma totalmente diferente. Não é como a da atual, né? Então você pode ver, até me surpreende muito quando eu vejo os jogadores da seleção, cada um tem o quanto você pode tomar de reposição, ou de água, essas coisas, cada um com uma garrafa, né? Você vê a evolução que teve. Na nossa época não, abriu uma torneira, senão era uma coisa que uma borracha que você tomava água ali. Aquela de mangueira, qualquer coisa, dá um balde de água aí. Dava até dor de barriga, porque aquela água ficava dentro daquela borracha, esquentava, mas se matava a sede. Mas tudo isso fez parte de uma geração onde eu tive um aprendizado. E eu falo, se eu tivesse que voltar à vida novamente, primeiro eu queria ter os meus mesmos pais, que me deram uma direção de vida, me deram uma educação para mim e para meus irmãos, né? E eu gostaria de pegar essa minha mesma geração, porque eu acho que foi uma geração vencedora, uma geração maravilhosa, que hoje a gente se encontra, né? É uma geração que se respeita tanto, né? A gente se gosta tanto que a gente fala assim, nem parece que nós já fomos assim inimigos dentro de campo, né? Que maravilha, então, né? isso que é o gostoso, que a gente deixa, né? Essa união, né, que prevalece. Exatamente. Eu posso não ter vivido com ele no São Paulo, com os jogadores do Palmeiras, do Santos, mas eu tenho certeza que hoje, quando a gente se encontra, faz algumas lembranças, né? Mas lembranças boas e sempre dentro de um respeito, dentro de uma coisa que é... De uma admiração, né? Exato, exato. Hoje, de vez em quando, eu saio para fazer alguns eventos com a Ademir da Guia, com o Dudu, com o Serginho Chulapa, com diversos deles. Me enche muito de orgulho de ver a simplicidade com que essas pessoas recebem, né, o carinho daqueles que vão nos acompanhar em alguns eventos. Com certeza. Agora, você chegou ao Corinthians em 75. Exato. E em 77 aconteceu o grande momento da sua carreira no Timão. Como é que foi esse período, Basílio? Um período gostoso, né? Ele foi muito gratificante. Mas teve alguns acidentes de percurso. Vou te dar um exemplo. Primeiro ano de Corinthians, eu quebrei a perna. Poxa. Aí fui lá rapidamente, como era fim de ano, fim de temporada, eu fiz a minha cirurgia, voltei, fui para o Rio de Janeiro, porque não existia, os clubes não tinham aparelhos que fizessem uma recuperação. Então eu fui para o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, na Escola de Educação Física. Em um mês eu praticamente já estava voltando. Quando os jogadores voltaram de férias, eles fizeram uma pré-temporada e eu já praticamente na metade da temporada eu já estava voltando com eles também. Então foi muito gostoso e prazeroso. Aí nós tivemos aquela nossa grande alegria, né? Que foi em 76, aquela invasão do Maracanã. Sim. E depois ela veio se confirmar em 77, que era o sonho do torcedor corintiano em ser campeão paulista, por incrível que pareça, né?
Você vê, nós disputamos uma final de um campeonato brasileiro e acabamos levando de presente ao torcedor, que era o sonho, né? Porque ele foi alvo de gozação durante quase 23 anos. Sim, exatamente. Agora, como é que foi aquele jogo do dia 13 de outubro de 77, que o jogo foi contra a Portuguesa, a Ponte Preta. Ponte Preta. Ó, a gente tá falando da sua história com a Ponte Portuguesa. O jogo foi contra a Ponte Preta e tem até aquela história que o técnico Oswaldo Brandão, ele foi até o seu quarto e disse que você ia marcar o gol da vitória. O que você não esquece daquele dia, Basílio? Não esqueço que na véspera do jogo, eu e o Zé Maria estávamos com a cabeça quente, porque a gente não sabia se iria jogar. Nós teríamos que fazer uma avaliação. E a avaliação, quando é feita na concentração, no vestiário, ela é difícil, entendeu? Sim. Então, de repente, a gente estava muito preocupado. E pela manhã, no dia 13, o Sr. Brandão entrou lá, né? Falando que nós não iríamos fazer avaliação nenhuma, que ninguém sentiria contusão, que nós ganharíamos de 1-0 e você, Neguinho, que era eu, iria fazer o gol, né? Aí eu só falei para ele que faça o Tobias de mão, que seja validade, que nós possamos ser campeão, é o que interessa. Mas ela se confirmou, é um homem que tinha uma fé muito grande, ele por ser cadecista, ele lia muito e dentro dessa doutrina toda que ele tinha, ele recebeu essa mensagem. Dentro dessa mensagem, ela se confirmou no dia 13. E você acha que aquele gol, então, foi um gol divino? Um gol para ficar para a história do Timão? Todos, até a imprensa, aqueles que tiveram a convivência comigo, coloca o gol dessa forma, sim. É uma doutrina, porque um homem que teve uma percepção, e você vê como, até em primeira mão dando para você, nós ganhamos no dia 13, dia 14 ficamos em casa, dia 15 nós viajamos. Sim. Dia 16 nós tivemos jogo. Eu joguei, eu senti a minha lesão. Você vê como é que é, né? Nossa! Eu senti a lesão e depois quando eu cheguei, porque ele não viajou com nós. Aí ele falou, pode perguntar, pergunta aí. Eu falei, chefe, onde o senhor teve essa mensagem tão linda, tão maravilhosa e uma pessoa com tanta fé como ele pôde ter, né? Que você vê que quando eu voltei, aí voltei até machucado. Poxa vida, Basílio, olha... É uma coisa arrepiante. É verdade, olha só. E como é que é ser ídolo de uma torcida assim tão fanática como é a corintiana? Ela é gratificante, né? Eu sempre me orgulho de poder falar, né, para os meus netos, para os meus filhos, que eles tenham um procedimento digno, porque esse carinho que o torcedor corintiano ou o torcedor de outras agremiações, o respeito que eles têm por mim, é uma coisa muito gostosa. Eu tenho certeza, né, que meu pai e minha mãe estão orgulhosos de saber que o filho deles fez uma coisa marcante na carreira profissional. E diante dessa marca que ficou, né, eu tenho certeza que meus filhos e meus netos vão poder desfrutar muito. E a você, torcedor corintiano, a você, torcedor que sempre me para me cumprimentar e falar da minha postura, eu que agradeço e obrigado por esse carinho. Oh, querido! E quem foi seu grande ídolo, Basílio? Fora Pelé, eu torcia muito pelo Ney, o pai do Dinei, né? Que Sim. foi um jogador que trabalhou comigo nas categorias de base do Corinthians Sim. também. O pai dele, eu tinha uma admiração quando o pai dele jogava o pai dele, o Silva, no Corinthians, onde eu pulava um muro, né, no Pacaembu para assistir os jogos. Poxa vida! Basílio, eu quero pedir licença um segundinho, nós vamos para o Minuto Beleza com o cirurgião vascular, Dr. Márcio Steinbruch. Rodou. E aí pessoal, tudo bem? Sou o Diogo Franco, personal trainer, estou aqui mais uma vez falando com vocês no Minuto Beleza. A dica de hoje vai ser sobre musculação. Vou separar a musculação do treinamento aeróbico. Olá, eu sou o Dr. Márcio Steinbruch, cirurgião vascular.
Quando se fala em laser, todo mundo imagina o filme Jornada nas Estrelas, quando vinha o Dr. McCoy com uma luzinha e curava imediatamente os pacientes. Lógico que o laser não é esse milagre todo, mas é uma arma que veio para ficar e se somar a outras tantas. Na nossa área, cirurgia vascular, ele é muito empregado em vasinhos, né? Os vasinhos são são aquelas veinhas fininhas, horríveis, e quando são muito fininhas, é mais difícil fazer a aplicação. Então o laser veio para justamente tratar essa parte que não se conseguia tratar antes. E como é que age o laser? O laser, ele se assemelha à luz do sol. Então vamos tomar por base o laser como sendo um raio solar, a nossa pele uma vidraça. E o vasinho, ele vai ser um anteparo escuro que está na frente da janela. O raio de sol atravessa a janela, porque o vidro é transparente, e quando chega no anteparo escuro, ele se aquece, porque ele absorve toda a energia do sol. Da mesma forma, o laser age. O laser equivale ao raio de sol e o vasinho equivale a esse anteparo. Portanto, a pele é transparente ao laser. E a única coisa que se aquece e se queima é justamente o vasinho. Com isso, se consegue um efeito estético muito bom, sem queimar a pele. Porém, tome cuidado, o laser tem que ser usado por médicos e conhecedores do assunto. Ele tem que ter uma certa prática, tá bom? Qualquer dúvida, www.livredevarizes.com e até a próxima. Um beijo carinhoso para você. Muito, muito, muito obrigada, Dr. Márcio Steinbruch. Basílio, me conta uma coisa, por que no mundo do futebol seu nome é Basílio, né? Porque afinal seu nome é João Roberto. João Roberto Basílio. Ah, sobrenome! É meu sobrenome. Coisa rara, né? Que era na minha geração. Pois é. Eles usavam muito o apelido, né? Às vezes da pessoa. E esse apelido que você carrega até hoje, como é que surgiu, né, gente? Eu falei no começo e tal, mas como é que surgiu? Quem foi que te chamou de Pé de Anjo? Olha, Pé de Anjo veio pela imprensa, né? Foi, acho que o Fiore Gigliotti, Osmar Santos. Foi pela própria imprensa, né, que colocaram esse apelido, o Pé de Anjo, por causa justamente do gol. Então, ela ficou dentro até do tempo que eu estava como jogador, esse apelido. Aí eles, logicamente, quando apareceu o Marcelinho, que também deu muitos títulos ao Corinthians, eles também pediram para mim, eu falei, pô, o cara que está dando vários títulos pro meu time, eu sou o 1, ele é o 2. É isso mesmo. E o nosso futebol de hoje, Basílio, o que você está achando da nossa seleção? Eu estou gostando, eu estou vendo que está aí mais uma vez comprovando. Quando se reúne e posso estar todos juntos, logicamente o rendimento, a qualidade técnica de cada um aparece muito mais. E isso é a resposta do que o Filipão está dando a todos aqueles que estavam criticando, né? Então está aí uma resposta maior, mas eu acho que acima de tudo, eles têm que fazer o trabalho deles e têm que honrar essa camisa, porque todos aqueles que estão comparecendo nos estádios, olha, eu fico até arrepiado de falar, quando canto o hino nacional é uma coisa linda, maravilhosa. E o Neymar, é mesmo um jogador diferenciado, um craque, um fora de série? Totalmente, eu acho que a prova maior já vem de 2 anos, né? Quando é escolhido o melhor jogador do mundo, da atualidade, você pode ver que ele fez um dos gols mais importantes, um dos gols mais bonitos, então não é diferente não. E não precisou sair do Brasil para ser reconhecido. Sim. Então acho que hoje essa globalização, essa internet, né, claro, ela dá essa facilidade para que o futebol seja globalizado atualmente. Então por isso há essa identidade. E ele é o jogador diferenciado, acho que de muitos. No Brasil não existe jogador com a qualidade e a capacidade como a dele. Do Neymar. Você acha que o Brasil, se fizer uma boa preparação, pode ser campeão do mundo em 2014? Ele tem tudo para ser, porque a demonstração que está sendo dada agora, né, a resposta desses jogadores, é só nós temos a devida paciência. Criticar faz parte da profissão que eles escolheram. Mas eles podem, sabe, assimilar muito rapidamente isso,
porque a qualidade técnica deles está sendo mostrada e acho que para quem está disputando com Itália, com a Espanha, que é tido como a maior do mundo, Sim. Então o Brasil, quem sabe, resgata aquilo que é o ranking, né? Porque nós nunca tivemos uma posição tão horrorosa como nós estamos tendo atualmente. É, exatamente. Agora, voltando um pouquinho, falando de família, você é pai de 4 filhos. Como é que seus filhos conviveram com o pai herói da nação corintiana? Eles são todos corintianos? São todos eles. A única que pegou na época que eu já estava parando, Sim. Foi a minha filha mais velha, a Roberta, né? Aí eu já estava quase que parando. Mas o meu filho, o Júnior e a Bruna, né, que é a mais nova, eles vieram bem depois, né? Então eu já tinha parado, mas eu estava trabalhando já no meio também. Então aí ficou uma identidade muito mais fácil pelo pai considerado como ídolo e como herói. E na sua carreira de jogador de futebol, existe alguma coisa que você não fez e que você gostaria de ter feito? Sim, gostaria de ter vestido a camisa da seleção brasileira. E quando nós tivemos essa oportunidade, porque foi feito jogos de seleções, né? A seleção paulista, e eu estava na seleção paulista, jogamos contra outros estados, e a proposta era que fosse campeão representaria o Brasil no Sul-Americano. Sim. E isso acabou não se concretizando, porque sempre dava Rio de Janeiro, e ficou para a final, São Paulo e Rio. Deu São Paulo. E eu, como tinha o Paulo e mais um outro jogador, tínhamos jogado na equipe principal e falaram que nós não podíamos. Aí o que foi feito? Eles aproveitaram, fizeram um enxerto e levaram os jogadores Rio-São Paulo para disputar o Sul-Americano. E a grande proposta aí, acho que sonho nosso, né, acabou não se concretizando porque nós fomos impedidos naquele momento. Poxa. Mas agora você está realizando um sonho, que você está fazendo um trabalho lindo no Corinthians, não é isso? Conta um pouquinho pra gente, Basílio. Eu fui convidado pelo Dr. Mário Gobi, né, com o intermédio do Ferrari, que é meu diretor. Eu faço um trabalho no Cultural. O Cultural, o que ele fez? Ele pegou os Masters do Corinthians. São jogadores que têm uma história bonita, uma identidade, né, com os torcedores. E a gente faz apresentação em vários lugares daqui, não só de São Paulo, mas do Brasil. Então são jogadores que, eu dar o exemplo, Ezequiel, o Zenon, o Nilson, o Dinei, o Viola. São diversos jogadores que comparecem para fazer a apresentação. E aonde a alegria maior, né, é que você está tendo os corintianos, aqueles torcedores que estão indo pedir seu autógrafo, tirar foto. Eu acho que isso que enriquece o trabalho que eles fizeram quando eram profissionais do Corinthians. Inclusive tem até o site para as pessoas acessarem, www.corinthians.com.br, e o e-mail também. Também tem lá. Eu também, aproveitando a deixa, né, eu faço um trabalho, sou presidente de uma associação que nós prestamos um trabalho social. E dentro desse trabalho social, uma parceria que nós tínhamos com a prefeitura. Sim. E ele se encerrou, onde a maioria é tudo ex-jogadores que fazem esse trabalho, eles têm entrada e um perfil gostoso de trabalhar com criança. Basílio querido, eu como corintiana, eu quero te agradecer por tudo que você fez pelo Corinthians, e eu tenho certeza que eu estou falando em nome de toda a nação fiel. Obrigado. Muito obrigada, viu? É isso, eu que agradeço, obrigado por essa oportunidade. Programa lindo, gostoso, maravilhoso, pode ter certeza disso. Que muitos dos meus colegas vão ser sabedor quando você convidar. Ai, que maravilha! Muito, muito obrigada pela sua presença, pelo seu carinho, por tudo que você fez por nós. Que é isso, eu que agradeço. As portas estão sempre abertas, eu quero que você volte mais vezes para a gente falar de futebol, que é um assunto que rende muito e é tão bom, né? Que é isso, obrigado, eu que agradeço. E se tiver oportunidade, pode trazer jogadores que vocês vão ter cada história linda, maravilhosa, e agradece a toda a sua equipe. Muito, muito obrigada, querido. E mais sucesso para você sempre. Saúde Obrigado. E sucesso. Opa, é o principal na vida do ser humano. Obrigado. Eu quero agradecer vocês pelo carinho, pela audiência, pela companhia. Semana que vem nós temos um encontro marcado aqui na Just TV às 5 da tarde.
Um beijo, boa semana, fiquem com Deus e até nosso próximo encontro.